Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e hoje estudaremos a parte 2 de geometria plana e espacial. Na aula de hoje, nós iremos dar ênfase mais na geometria espacial, que são os poliedros, os corpos redondos e outras figuras semelhantes a elas. Vamos à nossa aula de hoje. Geometria espacial, você tem que saber que é a responsável pelo estudo das figuras geométricas espaciais, como o próprio nome diz. Também chamada de sólidos geométricos, que ocupam lugar no espaço devido às suas características de tridimensionalidade. Altura, largura e comprimento, elas são tridimensionais. Vamos lá. Elas são divididas em dois grupos, tá bom? Os corpos redondos e os poliedros. Os corpos redondos, ele possui pelo menos uma superfície arredondada. Já os poliedros são geometricamente planas, ok? Então, isso é bastante fácil de diferenciar uma da outra. Nós vamos ver agora alguns exemplos de geometria plana e geometria espacial. Vamos lá. A geometria espacial baseia-se em conceitos primitivos. Vamos lá. Primeiro, o ponto, pessoal, é aquilo que não tem parte. O ponto é algo que está uma forma somente, não tem dimensão, não tem forma. Ele é somente o fornecimento de uma localização. E toda figura geométrica, ela é o conjunto de pontos. Temos também a reta. Ela não tem origem, não tem dimensão e é infinita. Por isso não é possível determinar o seu comprimento. A reta é um conjunto infinito de pontos. Vamos lá, nós estamos só crescendo. Primeiro ponto, que é somente uma localização. A reta, que é um conjunto infinito de pontos em uma direção, ok? E temos a linha. Só que a linha, o que ela diferencia da reta? A linha pode ser curva. E é aí que entra os corpos redondos. E temos o plano, que é uma superfície plana que se estende infinitamente em todas as direções, só que de forma bidimensional. Até aí nós temos então a geometria plana. Quando nós vamos para o espaço, que é a extensão natural do plano, é que nós só vemos as figuras tridimensionais, ok? Então, de ponto até plano, nós temos geometria plana. Quando há a extensão natural do plano, se torna uma figura tridimensional, ok? Vamos lá. Temos aí na geometria espacial os poliedros. São figuras formadas por três elementos básicos: vértices, arestas e faces. Seus principais representantes são as pirâmides, que você está vendo aí, uma pirâmide de base quadrada ou de base quadrangular. E aqui nós temos um prisma, ok? Prisma de base retangular. Pode ser chamado também de paralelepípedo, ok? Essas duas figuras, elas possuem vértice, aresta e face. E elas estão na geometria espacial. Observe que a aresta são as retas, as linhas. O vértice é um ponto de encontro e a face é o plano dele, ok? Então nós temos aí, nesses poliedros, os principais, pirâmide e prisma, os dois representados na imagem, tá bom? Vamos lá. Agora vamos ver os corpos redondos, um exemplo. Dentro da geometria espacial existem os corpos redondos, figuras geométricas que apresentam pelo menos uma parte arredondada em sua superfície. Cilindro, esfera e cone são os exemplos. Nesse caso aí, eu só coloquei um cilindro, onde H é a sua altura, R é o raio dessa circunferência, que é a base. Nós temos aí uma circunferência na base, tanto inferior quanto na superior.
elas têm o mesmo raio, como você pode observar bem aqui, ó. Esse é o raio, aqui nós temos a base inferior e aqui nós temos a base superior desse corpo redondo, mais especificamente o cilindro, tá bom? Você pode ver que é bastante simples esse conteúdo de geometria espacial, só que hoje nós estudaremos mais as suas áreas e os seus volumes, porque é baseado mais para o Enem, tá bom? Agora nós vamos resolver um exercício, 2 ou 3, dependendo do nosso tempo, e você fique conosco para que possamos ter um melhor aprendizado. Vamos ao primeiro exercício. Questão 154, prova rosa do segundo dia do Enem 2014. Essa questão é comentada. Vamos ler. Conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão. Contudo, a soma das dimensões da bagagem, altura mais comprimento mais largura, não pode ser superior a 115 centímetros. A questão, ela dá essa imagem que você pode ver aí. E nós temos aqui, ó, esse comprimento de 90 centímetros aqui, que compreende toda a planificação. Ou seja, não é somente um lado, nós temos um lado da figura, o centro da figura e o outro lado que tem a mesma medida desse aqui, ó. Ok? Agora vamos ver o que a questão está pedindo. O maior valor possível para x em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC é... Temos as alternativas. A, 25, B, 33, C, 42, D, 45 e E, 49. Vamos resolver essa questão. Essa questão consiste em resolver uma situação-problema. Ela é bem fácil, que envolve conhecimentos geométricos de forma, mais especificamente o paralelepípedo retângulo. Também podemos chamar de prisma de base retangular, ok? Vamos lá. É necessário partir da planificação do paralelepípedo, pensar em como seria a superfície desse sólido e quais são suas dimensões. Vamos lá. Representando aqui novamente, como eu falei para vocês, eu posso representar, dividir esse 90 centímetros em 3 partes aqui, ó, A, B e C, ok? E a partir disso, quando eu fecho a minha planificação, eu tenho dessa maneira aqui, ó. Eu sei que esses 24 centímetros vai ser a mesma medida de C, pois é a altura, e é a mesma medida de A, que também é a altura, ok? Então, A é igual a 24 e C também é igual a 24. Eu quero saber o quê? B mais X, que é comprimento, largura B e altura 24, tem que ser menor ou igual que 115 centímetros. Nós sabemos então que A mais B mais C é 90, aqui ó, A mais B mais C, ok? Vamos resolver. Está aí a figura. O paralelepípedo retângulo possui 3 dimensões. Essas dimensões são dadas por B, por X e por 24, como eu falei no slide anterior. Temos ainda A e C igual a 24. Logo, o B vai ser 90 menos 24, que vai dar 42 centímetros. Sabemos que a soma das 3 dimensões não deve ser superior a 115 centímetros, para que permaneça dentro dos padrões. Como x é outra dimensão do paralelepípedo, então temos da seguinte maneira: 24 mais 42 mais x tem que ser menor ou igual, lembrando que esse símbolo aqui é menor ou igual, a 115, ok? Então, eu vou passar o 24 e o 42 para o outro lado e teremos assim, ó, 115 menos 24 menos 24, ok? Que vai dar igual a 49. Então, o comprimento de x
tem que ser menor ou igual a 49 centímetros. Traduzindo isso, o valor máximo do comprimento tem que ser 49, não pode passar disso. E pode ser menor também, ok? Portanto, a alternativa correta é a alternativa E, tá bom? Vamos para a segunda questão. Essa questão está no seu livro do Aprova Enem, livro do segundo ano. É a questão 5, está na página 161. A seguir estão representados um prisma e um antiprisma, ambos com base hexagonal regular. Assim como o prisma, o antiprisma também tem duas bases hexagonais congruentes e paralelas, mas elas estão posicionadas de modo que as faces laterais sejam triângulos isósceles congruentes. Temos aí o prisma e o antiprisma, ok? Vamos ver o que a questão pede e logo em seguida resolver essa questão. Com base na descrição apresentada e na observação das figuras, é possível concluir que temos aí então as alternativas que são A, B, C, D e E. Cada uma tem sua característica. Letra A, os dois sólidos têm o mesmo número de vértices e faces. Letra B, os dois sólidos têm o mesmo número de arestas e de faces. Letra C, o antiprisma tem o dobro do número de faces do prisma. Letra D, o antiprisma tem 6 faces e 6 arestas a mais que o prisma. E letra E, o antiprisma tem 6 faces e 6 vértices a mais que o prisma. Vamos resolver essa questão. Vamos contar o número de vértices, arestas e faces no prisma e no antiprisma. Vamos lá. No prisma e no antiprisma, o número de vértices, quero que você lembre o que é um vértice. Vamos lá. O vértice são esses pontinhos aqui, ó. São a interseção. Então, no prisma, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ele é hexagonal, né? Então, logicamente, a parte de baixo também vai ter 6. Então, o prisma tem 12 vértices e o antiprisma, por ser de base hexagonal também, vai ter a mesma quantidade, ok? Então, número de vértices do prisma e do antiprisma são iguais. O número de arestas. O que são as arestas? Vamos lá. As arestas são essas linhas aqui. Eu contando, eu sei que tem 6 aqui em cima, 6 embaixo no prisma e tem essas aqui, ó, que você pode ver, que são, elas também têm 6. Então, 6 na base superior e 6 na inferior e 6 no meio, temos 18. Já no antiprisma, observe que a cada uma aresta, cada um vértice, perdão, tem duas, ó, que descem aqui. Então, vai ser 6 na parte superior, 6 na parte inferior e 12 aqui no centro. Então, é 24 o número de arestas do antiprisma. E de faces também é a mesma coisa. Nós temos 2 a mais em cada um dos lados. 1, 2, 1, 2 aqui também. Nesse também e na parte que nós não conseguimos ver. Então, nós temos aqui então que no prisma e no antiprisma sempre vão ser 6 a mais na aresta e nas faces. Portanto, a alternativa correta vai ser a alternativa D. O antiprisma tem 6 faces e 6 arestas a mais que o prisma. Vamos para a última questão. Questão 153, prova azul do segundo dia do Enem 2022. É uma questão proposta.
Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto, com as medidas do diâmetro da base da altura iguais a 8 cm e 10 cm, respectivamente, como apresenta a figura. Devido a um aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato do cone circular reto, com altura 10 centímetros. Então, como você pode ver aí, ele vai permanecer essa altura, só que o seu volume vai diminuir. E aí nós queremos saber qual vai ser esse diâmetro aqui, ó, para que seja 19% menor o seu volume. Vamos resolver. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com a medida de raio base em centímetros igual a... E temos aí para saber qual o valor do raio. Para podermos resolver, precisamos da fórmula do volume do cone, que é dado por... Está aí. O volume do cone é igual a π vezes r² vezes h. H é a altura, viu? Tudo isso sobre 3. Antes, o volume do cone era dado por π vezes 4² vezes 10 sobre 3. 4 é o raio e 10 é a altura. Fazendo esse cálculo aí, nós temos 160 π sobre 3 centímetros cúbicos. Nesse caso, então, nós temos 4² 16 vezes 10, 160. Mas por que a gente não resolve o valor do π, colocando o valor exato? A questão não dá esse valor exato, e se ela não der, você mantém do jeito que está, tá bom? Vamos lá. Como reduzir 19% corresponde a um fator multiplicativo? Então, 1 menos 0,19. Professor, de onde o senhor tirou esse 1 para fazer esse cálculo? Já falamos sobre isso em aulas anteriores, que, no caso da porcentagem, sempre que eu divido por 100, eu encontro a taxa percentual. 100 dividido para 100 é 1 e 19% dividido para 100 é 0,19. Então, o que nós fizemos aí foi o cálculo de taxa percentual. E 0,81 é a porcentagem do volume que passaria a ser. Vamos lá. Fazendo esse cálculo, nós temos da seguinte maneira: 160 π sobre 3 vezes 0,81 vai dar 43,2 π centímetros cúbicos, ok? Para o volume ser esse, o valor do raio deve ser... Agora eu vou achar o raio, que eu queria saber. Eu já achei o volume, mas a questão pede o raio. Então, nós temos que π vezes r² vezes 10 sobre 3 é igual a 43,2 π. Agora eu posso cancelar esse π em ambos os lados, olha aí. Resolvendo, o que nós temos aí ficou dessa maneira. Agora é só pegar esse 3 que está dividindo, passa multiplicando. Fica r² vezes 10 igual a 43,2 vezes 3, tá bom? Nós temos então r² vezes 10 igual a 129,6. O 10 eu vou passar dividindo. Fica 12,96. Mas como r está ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz de 12,96 para saber o valor do raio. Então, nós temos que o raio vai ser 3,6 centímetros. Portanto, a alternativa correta é letra C. Agora que você já conhece geometria plana e espacial, treine aí na sua casa. Muito obrigado pela sua participação na aula de hoje e você pode rever esse e outros vídeos nas nossas plataformas. Muito obrigado pela sua participação, fiquem bem e até a próxima!